E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre higienização dos pincéis de maquiagem. Bora lá pro vídeo. E o primeiro de tudo é importante se conscientizar do porquê eu devo fazer essa limpeza nos pincéis, né, rotineiramente. Galera, pensa assim, você tem lá a sua escova de dente na sua casa. Você escova os seus dentes e você coloca de volta no lugar? Não, né? A gente dá a lavagem ali na escova de dente para que ela possa continuar funcionando perfeitamente e que não fique resíduos ali atrapalhando a nossa saúde bucal. Da mesma forma, muito parecido, é com um pincel de maquiagem. Por quê? Você vai aplicar um produto ali naquela cerda do pincel, né? Esse aqui é um pincel mais para hidratante, mas pode ser qualquer outro tipo de pincel. Você vai aplicar um produto ali nas cerdas e esse produto vai ficar ali, né, preso nessas cerdas, encrostado, né, danificando então a qualidade das cerdas na hora que você for utilizar novamente. Então, por isso, um dos pontos de você ter que higienizar o seu pincel, claro, não todo dia igual a escova de dente, mas é simplesmente pelo fato de que você vai deixar resíduo de produto ali e isso vai acabar proliferando mais bactérias, além de que quando você for aplicar no seu rosto, você pode estar arrastando sujeira pro seu rosto junto com o produto e até mesmo o seu pincel ele não vai mais ficar tão macio e emoliente, não vai dar um acabamento legal na hora da maquiagem. Já conscientizados ali do porquê eu devo fazer essa limpeza, bora lá entender quais tipos, né, de métodos ou produtos eu posso utilizar para fazer higienização. Primeiro de tudo, galera, você com certeza já deve ter visto na internet aquelas, parece umas caminhas assim, né, com umas bolinhas em cima, e aí você coloca na água corrente, né, e esfrega o pincel. Galera, eu não sou muito fã desse tipo de método, porque você vai esfregar as cerdas do seu pincel naquelas bolinhas de borracha, e o pincel ele não foi feito para você ficar esfregando. Imagina, sei lá, um pincel língua de gato, você vai esfregar o seu pincel ali, não vai ficar legal. Você vai acabar danificando mais ainda as cerdas do pincel. O pincel não foi feito para ser esfregado com força. Você pode fazer movimentos de ir e vir, ou dependendo do pincel, você pode fazer movimentos circulares, mas nunca esfregar com força as cerdas do seu pincel. Beleza, então de fato, o que eu posso utilizar para higienizar o pincel? Algumas pessoas gostam de utilizar aquele sabonete em barra de glicerina ou de óleo de coco. Eu não sou muito fã desse tipo de sabonete por, né, motivos próprios. Eu prefiro utilizar o shampoozinho glicerinado, tá? Da Johnson, mas tanto faz. Você pode utilizar ou sabonete em barra ou esse glicerinado, né, que é neutro. Não vai danificar as cerdas do seu pincel. Para demonstrar a limpeza do pincel, eu peguei esse aqui, Kabuki de base. Eu já utilizei ele umas 2, 3 vezes e agora tá na hora de fazer a limpeza. Como que eu faço então? Eu pego um pouquinho, né, do shampoo glicerinado, aplico na palma da mão, né? E a água, galera, você vai deixar só um fiozinho de água, não precisa ser uma cachoeira, tá, de água para encharcar o seu pincel todo. Você vai deixar só um fiozinho de água, que é só para dar aquela emoliência na hora de lavar o pincel. Bom, você vai dando, né, movimentos de ir e vir, ó, dá para perceber que como já foi utilizado umas 2, 3 vezes, ele já tá, ó, a água escorre com a base aqui, vê o quanto de base, ó, que tava saindo, que tava presa aqui, acumulada, ó, nas cerdas do pincel. Então, você vai fazendo esse movimento até você perceber que a água já está saindo praticamente limpa, tá? Se você tem esse hábito de fazer a higienização do seu pincel rotineiramente, a limpeza se torna até mais prática quando você vai fazer no seu dia a dia. Olha só a diferença desse pincel depois de higienizado, como que já melhorou e tirou bastante o excesso, né, de base que estava ali acumulada. Pincel lavado devidamente. E agora, como que faz
pra secar, né? Nossa, eu tenho uma maquiagem pra fazer, eu tenho um evento pra ir, eu vou precisar urgentemente do pincel. Quando você vai fazer essa limpeza, é ideal você se programar, porque o seu pincel vai precisar de no mínimo 12 horas para ficar ali descansando e secar. Nossa, tudo isso, eu posso simplesmente pegar o secador de cabelo e secar ali as cerdas rapidinho? Não, em hipótese alguma, pense em fazer isso, porque isso vai danificar ainda mais a cerda do seu pincel e ele vai acabar ficando todo ressecado, capaz de cair algumas cerdas na hora que você for utilizar da próxima vez. Então, não, em hipótese alguma, você pode utilizar secador de cabelo. Outra coisa também é, eu vou deixar o pincel em pé aqui secando. Também não pode, porque a água que tá aqui, onde você umedeceu para fazer a limpeza, ela vai escorrer aqui pela base do seu pincel, que geralmente é de madeira, e vai acabar apodrecendo aqui essa madeira e pode acabar até mesmo descolando, né, a madeira ali na hora que você for utilizar da próxima vez. O exemplo disso, esses pincéis que são parte madeira, parte metal, ele pode acabar descolando esse metal ali e danificando o seu pincel. O que eu faço então? Do lado ali, enquanto você lava o seu pincel, do lado da pia, o ideal é você ter uma toalhinha, tá, de lavabo e deixar essa toalhinha do ladinho ali, já esperando os seus pincéis, e você vai colocar esses pincéis deitadinhos para que eles possam secar tranquilamente ali e não danificar nem o cabo do pincel, nem ressecar demais as cerdas. Então você vai deixar o seu pincel ali deitadinho, né, descansando. Se quiser você pode dar uma apertadinha assim para tirar o excesso da água, mas ele vai ficar ali descansando até ficar completamente seco. E antes de mais nada, né, não se esqueça também, galera, pessoal que utiliza batom 24 horas ou delineador à prova d'água, não se esqueça que, assim, esses produtos, eles são mais resistentes, tá? Então, o indicado, antes de você fazer esse processo de limpeza na corrente de água, é você utilizar um demaquilante bifásico, né, ou à base de óleo, para remover o excesso desses produtos e aí sim, depois disso, fazer a limpeza da forma que eu expliquei no vídeo. Uma última dica então, né, pro pessoal ali que já deve ter visto muitos vídeos na internet falando, deixa os seus pincéis todos de molho ali, que depois você vai lá e lava e fica tudo mais rápido na hora de lavar. Galera, não entrem nessa fria, porque você vai deixar o seu pincel ali de molho na água com outros pincéis, com outros resíduos de maquiagem e vai acabar danificando mais ainda as cerdas, porque elas vão ficar muito tempo ali molhadas com excesso de água, vai causar mais proliferação de bactérias naquele recipiente que você utilizar. Então não, faça a sua limpeza, sua higienização em água corrente, com pouca água para não danificar as cerdas. Faça os movimentos de ir e vir e depois disso deixe o seu pincel descansando ali, deitadinho, para que tudo corra bem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma para facilitar a sua rotina na hora da lavagem dos pincéis. Deixe aí nos comentários que tipo de produto que você utiliza para lavar os pincéis, ou se você já cometeu alguns desses erros comentados no vídeo e o que aconteceu depois. Um beijo, deixe seu like, se inscreve e até a próxima.